Olá pessoal, eu sou a professora Ana Cláudia, leciono produção de texto aqui na Oficina do Estudante para os alunos de oitavos e nonos anos. Essa aula é a aula de número 2 para os alunos do oitavo. Então vamos lá, página 167, o primeiro texto aí desse capítulo, chamado O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Pessoal, esse texto é um texto do Manuel Bandeira. Vocês têm aí um pedacinho, né, de escrita contando um pouquinho sobre o autor. E aí nós vamos para os exercícios. Os primeiros exercícios são exercícios de alternativa, retirados de alguns vestibulares famosos do país. E depois nós temos alguns exercícios também que são dissertativos. Vamos lá para o primeiro exercício. É um exercício da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. No poema, a atitude do homem é comparada à atitude de quê? Alternativa A, um animal, tal qual um cão, um gato, um rato. B, alguém faminto capaz de comer qualquer coisa. C, alguém que, pela sua condição social, age como um animal. D, alguém que, com muita fome, se comporta como um animal. Ou alternativa E, alguém que não se preocupa com os alimentos que come. Pessoal, apesar, né, das alternativas serem muito parecidas e necessariamente a diferença entre elas tão pouca, a questão correta é a alternativa A. A semelhança, na verdade, que se estabelece entre esse homem é em relação a outros animais, tal qual cão, gato e rato. Claramente, as outras alternativas, elas também estariam corretas, pensando que esse homem ele não examina a comida que come, ele tem uma condição social que o obriga a tomar essas atitudes, né, a ter uma alimentação precária. Mas a alternativa correta desse exercício é a alternativa A, porque a relação de comparação que se estabelece é do homem com animais. Exercício 2 da PUC, do Rio Grande do Sul. A leitura do texto leva à conclusão de que, e aqui vocês precisariam assinalar verdadeiro ou falso para depois escolherem uma alternativa correta. Primeiro, pessoal, o poeta situa-se crítica e perplexamente diante da miséria humana. O bicho e o homem convivem na imundície do pátio. O homem cata alimentos, examina-os e cheira, antes de os engolir vorazmente. Cão, gato e rato no poema apontam para a degradação do homem. Pessoal, aqui a alternativa correta é a alternativa D. Pensando principalmente que a primeira afirmativa aí, né? O homem situa-se crítica e perplexamente diante da miséria humana. O poeta, sim, ele se situa, né? E isso é possível ver quando ele usa o vocativo. No último verso do poema, o bicho, meu Deus, era um homem. Esse vocativo nós vamos ver daqui a pouco o quanto que ele expressa um sentimento de surpresa, porque ele não esperava que esse bicho, no meio dessa imundície do pátio, fosse um ser humano. Então essa primeira afirmativa está correta, é verdadeira. Segunda afirmativa, o bicho e o homem convivem na imundície do pátio. Não, pessoal, aqui a gente não pode entender essa questão como correta. Tudo bem que pode ser que esse pátio seja um lixão ou um local em que não exista só esse homem humano, mas outros animais também. Mas como isso não fica claro para nós no poema, não podemos entender isso como verdade. Terceira afirmativa. O homem cata alimentos, examina-os e cheira, antes de os engolir vorazmente. Não, pessoal, isso está muito claro lá no nosso segundo verso, quando ele diz assim: quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Então nós temos a negativa dessa afirmação. Última afirmação, cão, gato e rato no poema apontam para a degradação do homem. Sim, essa afirmação está correta. Por isso, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Terceiro exercício. Assinale o sentido que corresponde à expressão meu Deus, no verso 10, no contexto do poema. Pessoal, aqui a alternativa correta é a alternativa B. Por quê, pessoal? Existe um espanto, uma certa surpresa desse narrador, né, do poeta, ao se deparar com um homem comendo dessa forma, se comportando como um verdadeiro animal, um bicho. Questão 4. Os 4 últimos versos criam uma sequência: bicho, cão, gato, rato, homem. Manuel Bandeira fez uso nesse trecho de um importante recurso da linguagem. Qual?
Pessoal, aqui o uso da linguagem que ele faz é um recurso, uma figura de linguagem chamada gradação, que começa então em bicho, sobe para cão, depois gato, rato e ele volta para o homem. Mas o poema, na verdade, ele coloca esse homem no mesmo patamar do que um bicho. Então existe uma gradação nesses trechos desse animal que começa bicho, depois vai para cão, depois gato, depois rato e depois o autor nos revela no final do seu poema que se trata de um homem. O quinto exercício, pessoal, é uma opinião de vocês, então vou deixar livre para vocês responderem e vamos então para o sexto. Na sua opinião, o desfecho do texto tende para o nonsense ou para o inusitado? Leia as definições a seguir e discuta o assunto e dê também a sua opinião por escrito. Pessoal, aqui embaixo vocês vão ter duas definições. A definição do termo nonsense e a definição também de inusitado. Aqui, pessoal, claramente, a resposta é inusitado, pensando principalmente porque o final desse poema, ele nos indica uma surpresa do poeta. Nós não esperávamos que o bicho de quem ele estava falando, que estava na imundície do pátio e comendo vorazmente qualquer alimento que encontrava, fosse um homem. Por isso existe essa ideia de espanto, de algo inusitado no final do poema. Vamos para o exercício 7 e 8, na página 168. 7. Vi ontem um bicho. A palavra ontem é um advérbio que tem sentido temporal. Escolha outra palavra do texto que também apresenta sentido de tempo, exceto os verbos. Pessoal, outro trecho que temos aí uma presença de um vocábulo que expressa tempo seria a palavra quando, que se trata então de uma conjunção adverbial temporal. Exercício 8. Não examinava nem cheirava. Qual o sentido que assume a palavra em negrito? Pessoal, a palavra negritada aí é a palavra nem e ela assume um sentido de negação, porque assim como não, se trata então de um advérbio de negação. Muito obrigada, até a próxima aula.